quem Deus dê graça. E o nosso Deus Todo-Poderoso possa estar essa noite conosco, né? E nas nossas vidas, né? Continuamente nos guiando pelo caminho do Senhor. E esse domingo nós continuamos na nossa festa de preparação. Nós estamos já no segundo domingo de Advento. Amém. Né? Segundo domingo de Advento, que nós estamos no preparo da chegada do Natal, né? Que representa o nascimento do nosso Senhor Jesus e Salvador. E então nós, já antecipadamente, nós nos recordamos das coisas que antecederam o seu nascimento, né? E falamos de temas que são super importantes. Temas que Deus já tratou o ser humano naquela época e tem tratado nas nossas vidas também. E o nosso segundo domingo, ele representa a fé. Hoje nós vamos para uma coloração diferente de vela. No domingo passado nós estivemos falando sobre... Não, esperança. Confundi, não tem problema, é assim mesmo. Ela pulou, mas não tem problema. Domingo passado nós estivemos falando sobre esperança, né? E agora nós vamos estar tratando sobre a parte da fé. A fé que assume e cumpre o seu papel. Então que o nosso Senhor possa estar nos guiando essa noite. Que nossa fé cada dia mais esteja firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, para iniciar nosso culto, eu vou pedir ao nosso pastor que possa estar fazendo uma oração inicial de consagração desse culto. Amém. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai Santo. Te agradecemos porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Queremos depositar a nossa fé em Ti e que o Senhor vai falar conosco hoje. Nós cremos que o Senhor fala, que o Senhor segue falando para o seu povo, e nós queremos aprender de Ti, Pai Santo. Fala conosco, estamos com os corações abertos, e assim queremos Te oferecer esse culto em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, amém? Amém. É isso que nós vamos louvar aqui. Esse louvor diz exatamente isso. Hoje é tempo de louvar a Deus. Nas nossas vidas, em todos os momentos, são tempo de louvar a Deus. Mas hoje em especial é tempo de louvar a Deus. E é isso que nós vamos cantar, que a glória do Senhor possa encher esse lugar, amém? Vamos louvar? Nós agora vivamos
Louvar ao Senhor porque Ele cumpre o que nos diz. Amém. E é por isso que nós podemos ter fé no Senhor. Sim. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Né? Nós podemos confiar que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Amém? E é isso que nós vamos exaltar ao Senhor, a fidelidade do Senhor. Se o Senhor é fiel a nós, vamos louvar ao Senhor, Tu és fiel. Vou pedir ajuda aí, essa música. Eu não ouvi essa hoje. Nosso pastor hoje fez a seleção, então vocês já sabem. É só música. Só clássico. Só clássico. Música antiga não, é clássico. Então que nós possamos louvar ao Senhor, a fidelidade do Senhor. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, porque o Senhor é fiel a nós. Né? A fidelidade é algo que é muito bonito de se encontrar quando a gente pensa no ser humano. Alguém que é fiel. É muito bom a nós encontrarmos alguém como essa pessoa é fiel. Só que essa pessoa, mesmo ela sendo fiel, ela falha.
porém o Senhor, Ele não falha de forma alguma. O nosso Senhor, Ele é fiel, Ele permanece fiel. Nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor também, com a representação, né, da simbologia do advento, da espera pelo Senhor, onde nós iniciamos aí na semana passada com a vela lilás, eu ia falar roxa, né? Roxa, lilás, né? Mas a vela lilás representando esperança. E hoje nós vamos acender a vela verde. E para esse momento especial, eu pedi que a Sueli você venha a estar aqui. Vai chamar a Larissa também. Pode ligar, né? Eu vim aqui com a mamãe? Eu vim com a mamãe assim, Gabriela? Agora, nesse momento, eu vou estar passando e ela vai estar acendendo a vela que representa a fé. E a fé no nosso Senhor. Então, agora é a Clarice. Você vai ter a sua oportunidade, tá bom? Isso. Ó, você vai ter depois uma outra oportunidade, viu, filhão? Então, você é a outra. Cada um segura já dá um cuidado, tá bom? Combinado? Não pode acender, só sua tia que acende, tá bom? Isso. Você só Tinha que dar a acender. É a vela verde, ela representa fé. Minha vez, eu posso? Graças a Deus. Eu agradeço. Deus abençoe. As crianças podem voltar a brincar. Nesse momento nós vamos orar. Né? Vamos orar por fortalecimento da nossa fé. Que a nossa fé cada dia mais possa estar firmada no Senhor. Eu acho que dá para ligar, mas eu acho que ela vai aguentar. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Peço que você se concentre no Senhor e nós vamos falar com o Pai. Deus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por esse momento especial em que nós mostramos, Pai, que nós estamos esperando a Tua chegada, Pai, assim como já ocorreu a Tua primeira vinda. Nós aguardamos ansiosamente pela Tua chegada, Pai. A representação do Teu nascimento, no Natal, nascimento do Teu Filho Jesus, nós te louvamos, Pai. E nesse momento em especial nós queremos, Pai, interceder pela Tua igreja, Pai. Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, Pai. Em sentido de fé. Que a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Que todas as coisas, Pai, que vierem tentar impedir possam cair por terra, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais aumentar a nossa fé. Que nós possamos deixar de duvidar e somente acreditar. E cada vez mais acreditar no Senhor. E que nossas vidas possam estar tão cheias do Teu Santo Espírito, de tanta fé, que outras pessoas possam enxergar o Senhor em nós. E que outras pessoas possam acreditar no Senhor, Pai. Acreditar na Tua vinda gloriosa, Pai, que está por vir. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor vem novamente. E te agradecemos porque o Senhor é fiel para cumprir, Pai. Que o Senhor coloque isso em nossos corações cada dia mais. Que o Senhor coloque em nossas bocas para proclamar aos outros, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja seja fortalecida, Pai, com muita fé, Pai. Fé porque o Senhor é fiel e digno, Pai, dessa nossa fé que nós temos, Pai, em Ti, Pai.
que nós possamos cada vez mais crescer a nossa fé, Pai. Que o Senhor possa crescer em nós a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a tua casa, Pai. Nós te louvamos e esperamos novamente o Natal, a tua vinda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. E nós vamos louvar agora, dizendo que Deus é Deus. Nós temos que entender também o seguinte, que os nossos desejos, muitas vezes não são os desejos de Deus. Porém, os desejos de Deus, eles são muito melhores que os nossos desejos. A vontade do nosso Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se Ele quiser, vai se cumprir. Se Ele não quiser, Ele também é Deus. E nós o adoramos, mesmo assim. Mesmo se as coisas não forem compatíveis com as nossas vontades. Nós vamos louvar ao Senhor, porque Deus é Deus. Amém? Amém. Minha fé não está firmada.
Na realidade, perdão, é uma frase meio estranha de se falar, né? Porque nós devemos adorar pelos que Ele faz. Mas a importância da nossa adoração não deve ser por aquilo que Ele faz, mas porque Deus é Deus. Pelo quem Ele é. Por Ele ser Deus, Ele já é digno e merecedor de toda a adoração. Amém? E por conta do nosso Senhor, que veio até nós, nós podemos dizer e louvar essa música. Conheci um grande amigo, que é Filho do Deus Pai. Seu nome? Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Amém? Amém. Acho que esse microfone aqui.
Não é esse aqui, eu desliguei aqui. Nós podemos confiar no Senhor Jesus, graças a Deus. E nesse momento, nós vamos estar orando ao Senhor. Então eu peço que a irmã Daiane possa estar fazendo essa oração de entrega das nossas vidas ao Senhor, que Ele possa falar conosco através do nosso pastor, que nós possamos ser tocados e transformados nessa noite, né? Pai de amor, eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento que nós te louvamos, nós já te entregamos o melhor do nosso louvor, mas agora nós queremos te entregar o melhor, Senhor Deus, da nossa atenção, da nossa concentração, Senhor Deus, na Tua Palavra, para estarmos estudando, aprendendo mais sobre o Senhor. Senhor, nós queremos entregar agora, Senhor Deus, o nosso coração. Nós queremos entregar a nossa mente, Senhor Deus, para estar somente focados em Ti, na Tua Palavra, Pai. Para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, tira tudo que é para fora, Senhor Deus, agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações possam, Senhor Deus, estar totalmente, Senhor Deus, voltados, Senhor Deus, a ouvir mais sobre o Senhor e aprender mais sobre a Tua Palavra, Deus. Deus, acrescenta em nossas vidas mais fé. Fé, Senhor Deus, aquela fé que só o Senhor pode nos acrescentar, para que nós possamos crer, Senhor Deus, em tudo aquilo que nós lemos, Senhor Deus, sobre a Tua Palavra, que é verdadeira. E isso tudo, Senhor Deus, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele possa dar discernimento a cada um de nós e para que Ele possa acrescentar mais fé em nossas vidas. Deus, fica conosco, usa o Teu servo grandemente nesse momento, que Ele possa falar tudo aquilo, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, do Teu alto e sublime trono, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui mais cheios da Tua graça, cheios da Tua palavra, cheios do Teu poder, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, receber a Tua porção da Tua palavra nessa noite, nesse momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Desligou? Não, pode deixar desligado, se quiser. Deus de graça, Deus abençoe a todos. Gente, eu vou pedir perdão por causa da minha voz, que é um pouquinho falha por causa da gripe, tá? Não reparem, ok? Na semana passada, nosso tema foi esperança. Foi um culto muito gostoso. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar porque a gente estava com um celular só. E a gente não conseguiu gravar, né? Mas foi um culto muito gostoso. Agora a gente está tratando de fé, né? E já sabem que semana que vem a gente vai falar de alegria. Aí se for eu que vou escolher as músicas, vocês estão perdidos. Vai ter aquela a alegria está no coração. Gente, eu gosto de música antiga. O que eu posso fazer? Mas são músicas boas, são músicas com letras boas, né? Mas assim, na semana passada a gente percebeu que a esperança está muito relacionada à promessa que Deus deu, né? A esperança está relacionada com a promessa. E hoje a gente vai tratar da fé, que é a resposta humana a essa promessa. Então é um diálogo. Deus promete, o ser humano responde com fé, crença naquilo que Deus faz. E o advento é o tempo para a gente preparar o nosso coração na expectativa de Jesus nascendo, né? Jesus nascer mais uma vez nos nossos corações. Como todo ano a gente relembra essa história que não pode ser deixada de lado de forma nenhuma. Embora na TV vão querer fazer a gente esquecer, né? Que vai ter Papai Noel, vai ter presente, vai ter até Arnold Schwarzenegger fantasiado de brinquedo, né? Aquele filme até que era bonzinho, aquele até que era legal.
Mas Jesus, infelizmente, eles não colocam muito, né? Pois é. O dono da festa eles esquecem. Bom, quando a gente pensa em fé, é muito normal a gente, direto nessa época do ano, pensar na pessoa de Maria. Né? Só que a gente falou de Maria na semana passada, como parte relacionada à esperança. E hoje a gente vai dar um foco numa outra personalidade bíblica que muitas vezes o pessoal negligencia, por ser um personagem um pouco mais discreto, silencioso, não sei se dá para dizer assim, que é José, o marido da Maria. Né? José, ele pode ser bem discreto, é verdade, mas ele tem um papel que é fundamental na história da salvação. Vejam só, ele nos ensina que a fé não é só crer, não é crer por crer. Ah, eu creio, tudo bem. Não é só crer numa revelação, mas é crer e assumir o papel que Deus colocou para as nossas vidas. Isso muda a coisa de figura completamente. Porque veja, uma coisa é você só, eu creio. Eu lembro Chapolin Colorado, quando eu estou percebendo que eu estou ficando velho. Estou fazendo referência a Chapolin Colorado na pregação, acho que as crianças nem conhecem, né? Mas tinha aquela parte da historinha, sempre que alguém mandava ele fazer alguma coisa, ele fazia, eu vou, mas não ia, eu vou. É aquele, sabe, existe aquele cristão que fala, eu creio, mas não faz. José, ele não só creu, mas fez. Creu e assumiu um papel importante na história da salvação. Vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico? Eu vou pedir para vocês acompanharem no PowerPoint e eu vou fazer a leitura aqui. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Essa passagem ela não está falando só do nascimento de Jesus. Ela está falando desse homem de fé que decidiu colocar na prática aquilo que ele creu. Mesmo quando foi difícil, mesmo quando o papel era pesado, mesmo quando aspectos ali talvez ele não entendesse totalmente, ele decidiu assumir o papel que Deus colocou para ele. Vejam só, a fé, ela não nasce num coração, sabe, simplesmente, nasceu fé. A fé, ela nasce num coração comprometido com a justiça. Sendo honestos, o que era mais fácil? José falar, poxa, ela é minha noiva, de acordo com a lei, se ela é minha noiva e está grávida, ela tem que ser apedrejada. Gente, vamos apedrejar ela? Ou então falar, não, fazer o seguinte, eu vou casar com ela mesmo assim, eu vou assumir essa criança, eu vou dar nome para essa criança, porque a função de dar nome naquela época era do pai, né? E eu vou tê-lo como meu filho, eu vou criá-lo, eu vou ser pai dessa criança. E não era qualquer criança, era o Filho de Deus, ele sabia disso. Olha o tamanho da bronca que ele decidiu assumir. O coração dele estava inclinado para a justiça, fazer o que era certo, e não para trilhar o caminho mais fácil.
ele não queria que nada de ruim acontecesse com a Maria. Olha que coisa louca. Uma pessoa que está mais preocupada com o que vai acontecer com o outro do que consigo mesmo. Gente, desculpa dizer isso, mas é um fato. Tá? Quantos pais de família hoje em dia, infelizmente, largam suas famílias, abandonam, simplesmente sai para comprar leite e nunca mais volta. Acho que todo mundo já viu essa história, né? O cara que saiu para comprar leite e nunca mais voltou. Né? Porque escolhe um caminho mais fácil. E aqui a gente vê um cara que não teria em teoria pró nenhum social, não teria nenhuma vantagem. Escolhe o caminho mais complicado. Porque ele era justo. Justo de uma forma que o coração dele estava conectado com o de Deus, inclinado para o de Deus. Ele não era só filho de Davi na questão de ascendência, né? Um descendente direto de Davi. O coração dele também era um coração inclinado para Deus, como foi o coração do rei Davi. A fé de José não começou quando apareceu um anjo para ele. Não foi no ato milagroso. José já tinha fé. Ele já cria em Deus. Ele já vivia a justiça de Deus no seu dia a dia. Abacuque 2,4 fala que o justo viverá pela fé. Essa conexão de fé e justiça, ela é intrínseca. Não dá para separar um do outro. Eles se conectam, formam um laço extremamente forte. Nós, durante o Advento, somos chamados a preparar o nosso coração a se assemelhar ao caráter de Deus. Buscar essa justiça. Mesmo quando o caminho não é fácil. Mas nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, sim, para ter uma fé que assume e cumpre o seu papel. O papel de ser justos. Além disso, a fé, ela ouve, ela acolhe, ela crê a palavra de Deus. José tinha todos os motivos para não crer. Primeiro, ele estava sonhando. Você já teve um sonho que você achou que foi Deus falando contigo? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você tenha até tido um sonho desse e ficou em dúvida. Gente, era um sonho. O cara simplesmente sonhou e pensou, não, sabe o que é? O anjo apareceu para mim no sonho. Mas era sonho, gente. Eu não vou levar isso aí a sério. Eu estava dormindo. Foi coisa da minha cabeça, meu subconsciente que criou isso. Não. Ele entendeu imediatamente. É Deus falando comigo. Ele estava aberto a acolher a palavra de Deus assim que recebeu. Não estava com o coração duro. Não estava com o coração pesado. A fé não nasceu do esforço dele. Não foi ele que chegou lá e não, porque eu vou ficar aqui de joelho, orando, fazendo uma vigília. Pelo contrário, ele não fez vigília, ele foi dormir. Ele estava tranquilo, querendo que Deus ia dar a solução. Ele já tinha pensado num plano que era vai ser melhor para Maria assim, né? Desse jeito. Ele já tinha pensado num plano ali de uma saída para a situação. Mas uma vez que Deus falou, mesmo sem saber os detalhes do futuro, nossa, mas como que vai ser eu criar o filho de Deus com o meu filho mais velho? Vai ser complicado, porque imagina eu querer ensinar uma coisa para ele e falar assim, pô, fui eu que criei o universo, eu já sei como é que é isso. Não vai ser complicado, vai ser esquisito? Mas ele confiou que Deus estava à frente da obra, um coração disposto. E Romanos 10,17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A gente exercita a nossa fé à medida que a gente vai ouvindo e vivendo ela. E gente, a gente tem que assumir para nós essa responsabilidade de ouvir a palavra. Não dá para ser um crente hoje em dia sem sal,
que não pega a Bíblia nunca. Ou se pega no domingo para ir para a igreja. Tem que se conectar com a palavra de Deus. Do contrário, não vai ter fé. Do contrário, o anjo vai aparecer no sonho e você vai achar que foi porque comeu pizza de noite. Hã? E no advento é um bom tempo para a gente ouvir a voz de Deus. É um bom tempo para a gente procurar com mais intensidade. Lembrar que Ele fala através das Escrituras e confiar que Ele vai falar com a gente. Então é um bom tempo para a gente assumir o compromisso de focar mais na palavra do Senhor. Agora, o cerne dessa mensagem de hoje, o centro dela é a questão da fé que assume a responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. José sabia que o filho não era dele. Sabia que a situação era delicada. Sabia que a responsabilidade era gigantesca, para não dizer assim, monumental. Sabia que talvez fosse julgado. Tá lá o cara que assumiu o filho da Maria, quando ela ficou grávida lá, enquanto ainda estava noiva. Assumiu, cara, tá vendo? Nem é dele. Todo mundo sabe que não é dele, ele assumiu. Ele podia ser julgado, criticado. E tem gente que provavelmente falou a abobrinha dele pelas costas, né? Deve ter. Sabia que muita gente não ia entender o que ele estava fazendo, achar que ele estava biruta. Mas ele não fugiu do papel que Deus entregou para ele. A Bíblia é clara, o cara acordou, foi lá e recebeu a Maria como esposa. Ele não pensou 2 vezes antes de obedecer a Deus. E detalhe, ele não só se casou com a Maria e falou, não, faz o seguinte, agora eu estou casado com você, não tem risco de ser apedrejado, toma que o filho é teu. Gênio. Ele assumiu Jesus como filho. Ele deu nome para Jesus. Jesus só se chamou Jesus porque ele foi lá e cumpriu o que o anjo falou. Ele deu nome para Jesus. Ele protegeu a família. Quando Herodes mandou matar os bebês, as crianças, o que ele fez? Pegou a família e foi para o Egito. Protegeu a família. Ele trabalhou para sustentar o lar dele. Cumpriu a função dele de homem da época, que era ser o provedor do lar. Quando Jesus, aí a gente vai lembrar daquela passagem, quando ele se perde durante a festa e fica no templo, a família vai embora achando que ele está com os primos, né? Ele não falou para Maria, ixi, vai atrás lá do menino que ele fugiu de novo, vai lá, se vira. Ele foi atrás também. Não foi a Maria que achou, mas ele foi atrás também, ele estava preocupado com Jesus. Ele tinha amor genuíno por Jesus e preocupação genuína. Ele liderou espiritualmente a casa. Naquela passagem que a família vai para a festa religiosa, é um sinal de que José era um bom pai religioso, um bom sacerdote no seu lar. Ele pegava a família e ia levar a família para a igreja. Ele achava isso importante. Ele não terceirizou o cuidado de Jesus. Não abandonou Jesus. E não empurrou a responsabilidade toda na mão da Maria. Ele foi um cara de fé que assume o papel que Deus põe na mão dele. Quando Deus falou, você vai ser o pai do Filho de Deus, o pai humano do Filho de Deus, ele falou, sim senhor, eu vou ser o pai, vou ser o melhor pai que eu puder ser. E foi. E foi. Vocês lembram que Provérbios, e aí a gente pode lembrar até dos devocionais que a gente já fez, né? Nos devocionais que a gente tem feito em Provérbios. Provérbios 3:5. Ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. José não quis se apoiar naquilo que ele sabia, que ele achava, que ele pensava.
ele confiou que Deus estava dirigindo. Nós somos chamados para assumir papéis na nossa família, na sociedade, no trabalho, na igreja, de testemunho cristão. Quantos papéis Deus te chamou para assumir? Se Deus te chamou para cumprir um papel, cumpra com fé de que Ele tem um plano melhor para você. Simples assim. Simples assim. Assuma as suas responsabilidades de fé. Sejam elas quais forem. E nem sempre vão ser fáceis de assumir, ok? Não é fácil. Eu preciso confessar. Olha só, eu sou pastor. Mas eu confesso. Tem vezes que eu não tenho vontade de pegar e ficar orando. Porque, sei lá, eu estou obrigado com Deus, humanamente falando, né? A gente fica. A gente tem os nossos momentos de que a fé dá uma esfriada. Ou estou magoado com alguma coisa. E viro para Deus e falo, Deus, poxa, não, né? Mas se a gente crê de verdade e tem esperança na provisão e plano divino, a gente pega e faz. A gente engole o choro, engole as adversidades, engole as dúvidas, engole tudo e faz. Porque Deus está na frente desse negócio. Amém? O último ponto para a gente encerrar é que a fé se apoia na fidelidade de Deus. E Deus cumpre os seus promessas, amém? Você sabe alguma promessa que Deus fez que Ele não cumpriu? Só aquelas que ainda estão para o futuro, né? Essas vão ser cumpridas no tempo certo. Mas tirando essas que são para o futuro, todas aquelas que Ele prometeu e que tinham, vamos dizer assim, data de cumprimento, cumpriu. No lugar, na hora, do jeito certo. Exatamente como Ele falou que tinha que ser. E é interessante que o autor do livro, Mateus, não o meu irmão, o da Bíblia, ele faz questão de registrar. Isso aconteceu para cumprir a promessa do profeta. Ele não falou com todas as letras lá no versículo, e se a gente conseguir projetar, ou não, enfim. Ele colocou com todas as letras. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta. Para mostrar o quê? Que a fé de José não era uma fé baseada no achismo do José. Era uma fé baseada num Deus que quando promete, cumpre. José sabia que estava prometido vir um Messias, um Salvador, que livraria o seu povo dos seus pecados. Aparece um anjo no sonho dele e fala, está chegando o Salvador, que vai livrar o povo dos seus pecados. E olha só, você vai participar do plano dele. Ele não duvidou, porque isso já era prometido de Deus. Ainda hoje Deus cumpre essas promessas. Deus não parou de cumprir. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é aquele que vos chama e também o fará. Jesus te chamou. Deus te chamou. Deus te pede o que Ele pede. Não é o mundo, não é a igreja, não é o pastor, não são as pessoas, não é a comunidade Viver Cristo. Deus te chamou e vai cumprir. Creia nele, porque Ele é fiel. O advento é tempo para lembrar da fidelidade de Deus. Ele não prometeu no Salvador? Prometeu lá no Jardim do Éden, quando só tinha a população da humanidade se resumia a 2 pessoas. Hoje a gente tem não sei quantos bilhões. Na época que eram só 2, ele já prometeu, vai vir em Salvador. Ele cumpriu. Lembre-se das promessas.
lembre-se que ele não deixou de cumprir nenhuma delas. Isso vai fortalecer a sua fé. Se apoie na fidelidade de Deus. Só fazendo uma revisão aqui então. Fé para ter um coração justo. Certo? Fé para ouvir a voz de Deus. Saber ouvir. Fé para assumir as responsabilidades com que Deus põe na nossa mão. Independente das dificuldades. E fé para confiar na fidelidade dele. Cantando a fidelidade de Deus, a confiança em Deus, nele a gente pode confiar. Vamos viver isso? Amém? Vamos viver o que a gente cantou? Então viva isso hoje. Aplique na sua vida esses conceitos. Aplique no seu dia a dia. Vai sair de casa, Senhor, me protege no caminho. Quando você chegar no lugar que você tinha que chegar, Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou. Prova de fidelidade, foi Ele que guardou. Para os que são pais, Senhor, abençoa os meus filhos. Para os que são irmãos, né, porque os irmãos às vezes fazem umas viagens longas, né? Pode ser que bata a preocupação, Senhor, guarda o meu irmão no trajeto de ida, de volta. E se você precisa se consagrar algo a Deus, assumir mais do papel que Deus colocou na sua mão, se Deus tem mostrado para você, olha, eu quero te usar nisso, eu quero te usar de tal jeito, eu quero que você faça tal coisa para mim, eu quero que você confie em mim em tal coisa, hoje é dia de você consagrar o seu coração. Amém? Então que nesse advento a fé que moveu o coração do José mova também o meu, o seu, o nosso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo exemplo de vida que José nos deu. Foi tão bom aprender com Maria na semana passada e é tão bom poder aprender com José também nessa semana. Pai Santo, a gente sabe que ter a fé como de José é difícil para a gente, dadas as nossas limitações humanas. Nós reconhecemos que às vezes a gente não crê, Pai Santo. A gente reconhece que às vezes a nossa fé enfraquece, a gente dá aquela vacilada. Mas nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é aquele que pode fazer gerar justiça no nosso coração. Que o Senhor continua falando, inclusive o Senhor falou essa noite, que nós fomos chamados para um propósito maior. E nós cremos que o Senhor é fiel para fazer cumprir-se. Cumpre em nós os seus planos. Faz em nós a sua vontade. Realiza em nós os seus sonhos. Faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, Senhor. E nos usa, Pai Santo, não só para nós crescermos, mas para, assim como José influenciou a vida do próprio Jesus e da Maria, e eu tenho certeza de muitas outras pessoas, nós também influenciarmos outros com esse nosso testemunho de fé. Fica conosco, Pai Santo. Abençoa nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho e nosso trabalho aqui na igreja, Deus. Nosso papel aqui na igreja, Deus. E que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Bênção de Jesus, a quem nós já estamos celebrando porque veio e porque vai vir de novo. Bênção do Deus Pai, que elaborou esse plano maravilhoso. E bênção do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Que essa bênção esteja sobre nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe. Alguns avisos básicos. Semana que vem, então, a gente vai celebrar a alegria. É o próximo tema do Advento, tá bom?